Bem-vindos ao Ball do Trader, nesta sexta-feira, a data que eu gravo, 24 de novembro. Deixei para fazer o comentário final da semana, porque era aquela semana da marmota, como eu já comentei com vocês, aquelas altas que foram perdendo a- o vigor e deu no que deu. Eu não trouxe hoje, não convidei o Urciano para participar conosco, para não deixar o pessoal deprê aí ao longo do final de semana, mas ele vai aparecer em breve, né? Então vejam. Na nossa análise aqui semanal, prefiro olhar isso em perspectiva semanal. É óbvio aquilo que eu já havia comentado com vocês dias atrás, que não dava para manter esse ritmo de recuperação que nós vimos no Ibovespa nas 3 semanas anteriores. Foram muito fortes, inclusive, no meu entender, ajudado pelos feriados encavalados no mês de novembro, o que causa toda uma apatia ali no Congresso, tudo ali realmente fica às moscas. O judiciário também, né? Eles só apareceram agora que pegaram na cueca deles. Agora estão tentando arrancar a cueca dos ministros ali. Eles apareceram para defender a cuequinha de ouro. Mas vejam só, esse indicativo, e ainda nós temos uma semana inteira até quinta-feira da próxima semana. Muita coisa eu acho que vai ficar mais clara à medida que vamos entrando em dezembro, né. Eu já havia afirmado que esse movimento, esse vigoroso movimento, se ele indicar que ele chegou no limite, você pode ter certeza que haverá uma gigantesca, realização de lucros, né. Voltando então aqui para uma coisa que eu quero mostrar para vocês, eu preparei aqui, vou substituir a tela aqui para podermos acompanhar o seguinte. Vejam, eu vou mostrar aqui para vocês uma notícia publicada hoje no jornal. Vocês sabem que o Congresso aprovou a continuidade da desoneração de 17 setores que são muito importantes para a economia. Se diz ali que existem pelo menos 9 milhões de carteiras assinadas dependentes desse segmento. E essa desoneração eh, terminaria em 31 de dezembro, mas o Congresso prorrogou isso até 2027, onde se paga realmente sobre o faturamento e não simplesmente, né, ali pela folha, né, de salário, né. Que muitas vezes nessas atividades o salário é o maior custo ali muitas vezes daquele empreendimento. Então tem sentido, né, você não está simplesmente isentando esses setores de pagar imposto, você está mudando a forma, e é uma forma mais honesta, sinceramente, no meu entender, de você cobrar o imposto, e que é mentira que o Estado, que a federação perde. Se essas atividades venderem mais, vão contratar mais pessoas, o governo vai arrecadar mais. O problema é que um Estado que já tem uma dívida de 6 trilhões, um prazo médio de vencimento de 4 anos, ele virou um Estado simplesmente ganancioso. Ele quer botar a mão no seu dinheiro o mais rápido possível. Essa que é o problema, né. Então vejamos a tal matéria ao qual me refiro. Olha que fofinho o ministro da Fazenda, ele dá a seguinte frase, né, porque rapidamente o Congresso já está se mobilizando para derrubar o veto presidencial, né, que o executivo vetou esse projeto do legislativo com a desculpa de que ele perde receitas e que isso é inconstitucional, você mudar esse regime tributário, assim, mas foi algo que passou com larga vantagem no legislativo, e o legislativo é realmente uma expressão daquilo que os deputados federais, senadores, eles ouvem nos seus redutos eleitorais. Muito bem, eles não estão indo contra o que a sociedade quer.
Então veja que fofinho aqui. Vamos apresentar medidas para compensar o veto da desoneração, né? Porque esses segmentos estão dizendo que, olha, como o executivo vetou, volta a valer a tributação sobre toda a folha, né, de pagamento, e isso vai gerar desemprego, vai provocar desemprego. Então, o ministro da Fazenda vem e diz: vamos apresentar medidas para compensar a desoneração dos setores na volta da COP. Vejam aqui, ó. Vamos levar ao Congresso as razões do veto. Blá, blá, blá. E aqui vem dizendo aqui, ó, no caso da desoneração dos setores, na volta da COP, vamos apresentar ao presidente o conjunto de medidas para equacionar esse problema. Vamos levar ao Congresso as razões, papapá, papapá, papapá. Na volta da COP, é isso. A COP 28 começa no dia 30 de novembro, mas é só uma abertura, aquela coisa, e termina a sessão de encerramento no dia 12 de dezembro. Então ele vem me dizer que depois do dia 12 de dezembro ele vai se reunir com o presidente e tal, ele vai conversar com o Congresso e tal. Veja onde que eu quero chegar. Esse é o modus operandi dessa gente. Se vocês olharem ao longo dos últimos 10 meses, neste ano de 2023, foi exatamente a estratégia que foi utilizada. Procrastinação, usando viagens internacionais para protelar medidas que interessam ao Brasil. O Brasil precisa que seja tomada essas medidas agora. Se ele tem alguma ideia brilhante na cabecinha dele, que ele apresente agora, dia 24 de novembro. Por que ele tem que esperar até depois de 12 de dezembro para nos enganar, para protelar, para tentar fazer com que o Congresso não derrube o veto presidencial? Mas veja um estratagema. Nós passamos o ano de 2023 inteiro com a utilização desse estratagema. Depois que o presidente retornar, nós vamos voltar a discutir isso, mudanças no ministério, indicações para estatais, indicações para funções públicas, né? Essa é a estratégia da procrastinação proposital para quebrar simplesmente o curso dos fatos. Mas isso não vai funcionar. Não vai funcionar, porque o Congresso vai sim, a partir da semana que vem, derrubar o veto presidencial. E eles vão guardar isso na caixa de maldades para no ano que vem, quando faltar dinheiro dentro do escopo receita menos despesa e houver um gigantesco déficit. Já se imagina que o déficit no ano que vem pode ser cavalar. Esse ano podemos chegar a 200 bilhões de déficit primário. Quer dizer, será juro sobre juro na emissão dessa dívida. Aí eles vão dizer, não, a culpa é de vocês. Vocês, Congresso, a gente queria dar uma solução e tal. Mas vejam a artimanha. Ele está tranquilinho, que ele só vai voltar a tocar nesse assunto daqui a 3 semanas. Como se o Brasil pudesse esperar, depois de uma reunião dessa da COP 28, que é só para bater foto, fazer bravatas, falar que vão lançar um fundo, né, que vão propor a criação de um fundo para manutenção de florestas. Cadê o Fundo Amazônia? Vocês têm 5 bilhões. Resolveu alguma coisa das queimadas e tal? E eles vão propor a criação de um fundo mundial para manter as árvores de pé. Ah, realmente vão passar vergonha, né? Vão dizer, pô, vocês têm 5 bilhões de reais e não conseguiram fazer nada no seu próprio país. Você acha que com a criação de um fundo multilateral, tal, para controlar os incêndios nas florestas do mundo e tal, isso vai funcionar e tal? Realmente é só para divertir ali os ativistas, a Greta Thunberg, né, o Leonardo DiCaprio, né? Todo mundo voando com seus jatos particulares, queimando querosene de aviação, aquela coisa maravilhosa nos Emirates, aquela coisa, todos os hotéis lotados, para aplaudir esse pessoal e é o que teremos, aquela declaração, né, amorfa de todas essas COPs, né? Mas é isso que eu tinha para vocês. Lembrando então, né, que
o show realmente começa em dezembro. Eu diria para vocês que dezembro será um choque de realidade. Já que nós antecipamos aquele famoso rally de alta de final de ano, eu diria que dezembro, aguardem. Quando nós constatarmos toda aquela inépcia governamental com relação às coisas que realmente importam, a lei de diretrizes orçamentárias, a reforma tributária, qual é o tamanho do orçamento para 2024, aí realmente muita gente que ainda acredita nesse tipo de papo, né, que vai protelando, protelando, vai cair, vai ter um choque de realidade. Vão ter saído o CAGED, né, na virada de novembro para dezembro, né, todo aquele declínio, né, da massa de salários, apesar do CAGED ainda estar positivo, mas onde só cresceu esse ano na área de serviços, que são os menores salários. Né? Vai ter saído também a arrecadação, o PIB do terceiro trimestre, que na margem em relação ao segundo trimestre deve ser negativo, e o pessoal vai estar na COP28 realmente, né, discutindo, né, aquelas coisas vagas. Vocês percebam que é sempre uma estratégia de você criar uma narrativa nova para você rapidamente esquecer os problemas do presente. Então, eles vão para a COP28 para propor a criação de um fundo de florestas, aquela coisa olhando para frente, porque o mundo, temos que lutar. Então, vai olhando para frente, nós vamos resolver, temos que nos unir. E tal. Não, cara, você deixou para trás para resolver no Brasil a lei de diretrizes orçamentárias, qual é realmente o texto final aprovado de uma reforma tributária e o tamanho do rombo de déficit primário que você não quer admitir para o ano que vem. Esses são os problemas urgentes para agora. E você vai lá filosofar, e vai ser muito bom com os bichinhos da floresta, né? Falar sobre uma coisa, né? Que nós podemos, né? Nós podemos, né? É, e aí, aquilo que são realmente os problemas que nos afetam, esses realmente é como se a gente pudesse esquecer. Então é isso. Até a próxima semana. Tenham fé que novembro ainda não acabou.